E olha só, eu quero convidar você nessa noite para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, nós vamos ler do verso 21, é uma parábola de Jesus, até o verso 35. E aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, ou você pode acompanhar na tela também, que o texto vai aparecer na tela. Mateus capítulo 18, do verso 21 ao 35. A palavra de Deus diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Verso 23, por isso, o reino dos céus é semelhante, e aí Jesus começa então a contar essa parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Isso é uma quantia inimaginável. Para vocês terem uma ideia, irmãos, naquela época, um talento correspondia a 20 anos de salário. Um talento. Esse homem devia quantos? 10.000 talentos. Então eram séculos e séculos de trabalho que ele devia. 10.000 talentos. Verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, mais ou menos uns 3 meses de trabalho. Ele devia séculos de trabalho, foi perdoado. Esse aqui devia 3 meses de trabalho, 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu aos pés dele e pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, e o que o senhor disse para ele? Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém, irmãos? Essa é a leitura do texto. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí em Mateus 18. Nós estamos no mês da família, celebrando o mês da família, e hoje estamos encerrando a celebração do mês da família. E eu quero encerrar a celebração desse mês, conversando um pouquinho com os irmãos a respeito do tema do perdão. Porque se tem um lugar onde a gente precisa exercer muito perdão, onde é que é? É na nossa casa, na nossa família, no ambiente familiar. E, na verdade, eu quero falar sobre um aspecto do perdão nessa noite, para a gente refletir um pouco nesse encerramento do mês da família.
A questão que eu quero trabalhar é a seguinte, irmãos: qual é o limite do perdão? Qual é o limite do perdão? Nós lemos no texto aqui, né? Qual é o limite do perdão? Porque foi essa pergunta que Pedro fez para Jesus. Foi essa questão que o apóstolo Pedro trouxe para Jesus, aí no verso 21, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? O que Pedro está perguntando para Jesus aqui? Jesus, qual é o limite do perdão? Qual é o limite do perdão? E essa é uma pergunta muito boa. Essa pergunta que Pedro fez, na verdade, é uma pergunta muito boa, porque ela tem por trás um temor e um medo que eu acho que todos nós carregamos. Que medo é esse? É o medo de que o perdão vire abuso. E eu acho que todos nós, no fundo, temos esse receio, às vezes lidamos com esse conflito de que o nosso ato de perdoar acabe virando, da parte da qual a gente perdoa, um abuso. E aí a gente se pergunta como Pedro. Eu não sei se você já perguntou, mas eu já fiz essa pergunta também. Senhor, qual é o limite do perdão? Porque eu tenho medo de que o meu perdão, e eu perdoar alguém, a gente perdoa de novo, e isso acabe virando uma licença para que o outro venha abusar da minha bondade, abusar da minha paciência, se aproveitar da minha generosidade. E aí a gente pergunta assim: até quando a gente tem que perdoar? Até quando a gente tem que perdoar? Até que ponto a gente perdoa uma mesma pessoa, que é isso que Pedro pergunta, que peque repetidamente contra a gente? Até quando a gente perdoa? Até quando eu perdoo uma pessoa que mente de novo e de novo para mim? Eu perdoo ela e ela mente. Aí eu falo assim: não, vou perdoar a mentira. Aí ela mente de novo. Aí a gente perdoa, ela mente de novo. Até quando a gente perdoa? Até quando a gente releva essas atitudes? Essa é a pergunta de Pedro. Até quando a gente perdoa uma pessoa que decepciona a gente de novo e de novo? Uma pessoa que já disse várias vezes: eu não vou mais fazer tal coisa, eu juro que eu não vou mais fazer tal coisa. E a gente perdoa, ela vai lá e faz de novo. E aí? Até quando a gente perdoa? Qual é o limite desse perdão? E aí Jesus, aqui nessa parábola, fala uma coisa extraordinária. Se eu fizesse uma enquete aqui agora, responda aí, né? Participe, ligue para o 0800 e diga, né? Qual é o limite do perdão que Jesus coloca? Qual é a resposta de Jesus? Que o perdão não tem limite. O problema, irmãos, é que Jesus fala uma coisa que fica ruim para nós, né? Jesus fala um negócio aqui que fica ruim para nós. Porque Pedro pergunta: qual é o limite, Jesus? Eu aguento mentiraiada, promessa não cumprida, até 7 vezes? Pedro achou que estava, né? Padrão FIFA, né? De espiritualidade, né? E aí Jesus fala para ele no verso 22: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus fala algo que é duro, às vezes, ou pode parecer duro e estranho. Ele fala assim: o perdão não tem limite. E mais, o perdão tem que ser sincero, porque olha o que ele diz no verso 35:
No verso 35, Jesus diz assim: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Sublinhe na sua Bíblia a palavra no íntimo, se do íntimo. Então, perdão não tem limite, e o perdão tem que ser verdadeiro. O perdão tem que ser sincero para aquele que peca contra nós. E aí a gente perguntaria assim para Jesus: então, Jesus, o que o Senhor está dizendo é que a gente, como cristão, tem que ficar aceitando os abusos dos outros? Porque esse é o medo. Quando Pedro pergunta qual é o limite do perdão, ele pergunta isso porque ele quer saber até quando a gente aguenta. Tem que ficar aguentando o pecado do outro contra mim. E aí Jesus diz: o perdão não tem limite. Tem limite para o perdão, porque foi isso que Deus fez com cada um de nós. Qual era o tamanho da nossa dívida, irmãos? 10.000 talentos. 10.000 talentos, ainda é uma dívida impagável. Diz o texto que ele não tem como pagar. Assim como Deus derramou o seu perdão abundante sobre nós, nós também temos que perdoar do íntimo, verdadeiramente, os pecados dos outros contra nós. Então, Jesus, o Senhor está dizendo que a gente, então, tem que ficar aceitando os pecados dos outros contra a gente, os abusos dos outros contra a gente. E aí Jesus diz assim: não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, é que a gente não põe limite no perdão, mas a gente põe limite no abuso. Amém? Eu tenho que fazer essa distinção. Eu não ponho limite no perdão, mas eu tenho que pôr limite no pecado. Eu não ponho limite no perdão. Se alguém pecar contra mim 70 vezes 7, eu vou ter que perdoar 70 vezes 7. A pergunta de Jesus é: mas por que você está deixando alguém pecar 70 vezes 7 contra você? Por que você está deixando alguém fazer mal para você 70 vezes 7? Então, nesse capítulo 18 aqui, sobre relacionamentos e a questão do perdão, Jesus está dizendo assim: a gente não põe limite no perdão, mas a gente tem que aprender a pôr limite no pecado do outro contra a gente, pôr limite no abuso do outro contra mim. Perdoar não tem limite, mas os pecados do meu irmão contra mim tem que ter limite. E é o que Jesus nos ensina aqui, a gente fazer essa distinção entre perdoar sempre, mas não significa que a gente tem que ficar então aguentando sempre a imaturidade, os pecados, os abusos, o aproveitamento dos outros contra a gente. A gente tem que aprender a pôr limite no abuso. É o que Jesus ensina nessa parábola que a gente leu. Ele fala: olha, tem que perdoar 70 vezes 7. E aí ele conta uma parábola. E que parábola que ele conta? Ele conta a parábola de um rei que estava aguentando muito abuso. Tinha um servo do rei que estava aprontando legal lá no reinado do rei. E já estava com uma dívida o quê? Uma dívida imensa. Ele estava lesando aquele rei. E Jesus conta essa parábola, então, desse rei que foi paciente, que relevou muita coisa e chegou ao ponto de um desses servos dever 10.000 talentos para esse rei, até o dia em que o rei faz o quê? O rei chama o servo para um acerto de contas, porque a gente tem que perdoar sempre,
para eu não ficar, meu irmão, preso na minha mágoa e amargura, eu tenho que perdoar de coração quem me ofendeu. Mas o perdão não tem limite, mas eu não preciso ficar aguentando os abusos do abusador. E aqui Jesus, nessa conversa, desde o texto anterior, Mateus 18, já a partir do verso 15, Jesus fala desse assunto, é o tema aqui. Se não, veja o que diz 18:15. Se o seu irmão, aqui é a palavra de Jesus, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Vai e repreenda. Eu acho interessante que o verbo que Jesus usa é repreender, porque a gente não põe limite no perdão e não deve pôr, porque Deus me perdoou sem limite. Mas a gente tem que pôr limite no abuso, e é o que essa história nos ensina. Eu acho que na nossa vida é muito parecido, né, irmãos? A gente muitas vezes está como esse rei aí, e a gente vai relevando um monte de coisa, vai sendo paciente, vai deixando para lá com a esperança de que talvez o servo se emende. Mas a gente tem que chegar uma hora, meu irmão, que a gente tem que dizer assim, para quem está abusando, para quem está pecando contra a gente tem que uma hora sentar e falar assim: chega. A gente vai ter que acertar as coisas. A gente tem que acertar as coisas. Não dá para continuar desse jeito. É isso que Jesus está ensinando. Eu tenho que perdoar sem limite, mas para o abuso do outro, eu tenho que chegar uma hora e eu tenho que pôr limite e fazer essa distinção. E aí, aqui, como é que a gente, e Jesus nos ensina, como é que a gente põe limite no abuso do outro? Jesus nos ensina aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente põe limite no abuso fazendo ajuste de contas. Amém, irmãos? A gente põe limite chamando para uma conversa. E eu tenho que fazer isso. E eu não sei você, eu detesto fazer isso. Você gosta? Não, eu detesto ter que chamar a gente para conversa para dizer assim: chega. Você já aprontou demais. A tua dívida, meu filho, já está em 10.000 talentos. A tua dívida, né? A gente tem que, como é que a gente põe limite para o abuso? Eu que perdoo sempre perdoar. Mas não significa que eu vou perdoar e ficar aguentando mentira do outro, aprontação do outro, falsas promessas. Não é nada disso. A gente é como esse rei, vai aguentando, vai sendo paciente, mas uma hora tem que pôr limite. E a gente põe limite fazendo ajuste de contas. Verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. A gente tem que chamar para uma conversa e dizer assim: perdeu o playboy. Perdeu o playboy, perdeu. Acabou. A gente precisa conversar. A gente tem que sentar. Às vezes na vida a gente vai ter que sentar com as pessoas para que a gente está sempre perdoando e para a gente buscando sempre suportar com paciência, mas por limite a gente vai ter que sentar à mesa e pôr sobre a mesa e falar sobre a dívida que tem. A gente vai ter que conversar sobre os danos que você está causando. A gente vai ter que conversar sobre os prejuízos que as tuas atitudes estão causando, porque está tendo uma dívida.
O teu jeito de viver está trazendo um estrago enorme, um prejuízo enorme. E a gente precisa conversar. Não dá mais para ficar só relevando e ficar tendo paciência. Não, a gente vai ter que conversar. É assim que a gente começa a pôr limite no quê? No perdão? Não, perdão não tem limite. Mas a gente põe limite no abuso, na folga do outro. Você conhece gente folgada ou não? Aqui ninguém conhece, né? A gente não lida nunca com esse tipo de situação. Gente folgada, que vai abusando de você, da sua paciência. E às vezes, esse folgado está dentro dos nossos lares. E precisa ter uma conversa para produzir mudança e transformação. A gente tem que sentar e falar da dívida, dos prejuízos, dos problemas, o mal que isso está causando, e dizer, como diz Jesus aqui, que isso vai trazer a perda dos seus filhos, a perda da sua esposa. Olha o verso 25, o que diz? Mateus 18, 25. Não tendo ele, porém, com quem pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Meu filho, se você continuar vivendo assim, você vai perder. Você já tem tido prejuízo. A gente precisa conversar. Você vai perder sua esposa, você vai perder seu marido, você vai perder seus filhos, se você continuar andando nesse caminho. Porque perdoar não é fechar os olhos e fazer que, deixa ele aprontar, eu vou perdoando. Não é isso perdoar. Perdoar é do coração, é eu dizer assim, Senhor, eu limpo o meu coração em relação aos pecados que essa pessoa cometeu comigo. Mas eu não vou ser cúmplice do que ela insiste em fazer. E por isso, o perdão não tem limite. Mas para o pecado, a gente tem que sentar à mesa e colocar limite e dizer, não dá mais assim. E se você continuar assim, você vai perder. Você vai perder tua família, você vai perder teus filhos, você vai perder tua vida, você vai continuar perdendo. Como é que a gente põe limite no abuso? Fazendo ajuste de contas. Em segundo lugar, a gente põe limite no abuso esperando uma demonstração de arrependimento. A gente põe limite no abuso esperando uma demonstração sincera de arrependimento. Versos 26 e 27. Versos 26 e 27 diz que então o servo, aquele que ele vivia de modo completamente egoísta, já tinha gastado 10.000 talentos, que não era dele. Então o servo, caindo aos pés daquele rei, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Mas tem que ter essas demonstrações, para a gente pôr limite no abuso. Tem que ter conversa e tem que ter demonstração de arrependimento sincero. Em outras palavras, irmãos, tem que ter pedido de desculpas. Para eu perdoar? Não. Não é para eu perdoar. Se a pessoa não me pedir desculpas, eu devo perdoar ou não? Se a pessoa não reconhecer o erro dela, eu perdoo ela ou não perdoo? E agora? Qual é o limite do perdão? Jesus falou que não tem limite. Então, se a pessoa não reconhecer, se a pessoa não pedir desculpas, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Esse reconhecimento
Como aconteceu aqui na parábola, não é para eu perdoar, é para eu pôr limite no abuso. A pessoa tem que demonstrar mudança e arrependimento, tem que pedir desculpas, tem que reconhecer o erro. Reconhecer o erro. Tem que ter uma afirmação de um compromisso com a mudança. Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Tem que haver essa demonstração, dessa disposição para mudança. Para eu perdoar? Não, para a gente poder conviver. Porque uma coisa é perdoar, irmãos, outra coisa é conviver. E para conviver tem que ter o perdão, mas para conviver também tem que ter o limite do pecado, do abuso, e tem que ter mudança. Senão fica impossível a convivência. Perdoar sempre, mas para conviver, a gente tem que ter acerto de contas e conversa, e a gente tem que pôr o limite nesses abusos que muitas vezes as pessoas fazem contra a gente. E em terceiro lugar, a gente põe limite nos abusos do outro, não no perdão, mas nos abusos, quando a gente deixa a pessoa sofrer as consequências se ela não mudar. Porque aqui na parábola, o servo foi perdoado, certo? Ele foi perdoado, ele falou, tudo eu vou te pagar, e o rei perdoou a dívida, mas ele mudou? Ele mudou ou não? Ele não mudou. E por não ter mudado, veio ou não veio consequências sobre a vida dele? Vieram as consequências. E a gente põe limite quando a gente deixa a pessoa que está insistindo em não mudar, a gente deixa ela sofrer, então, as consequências das suas decisões e escolhas. Servo mau, diz aqui, o rei falou para ele, servo mau, malvado, eu lhe perdoei aquela dívida, e você não perdoou o teu irmão que devia muito, muito, muito menos. Você continua agindo de um modo completamente egoísta. Você continua agindo pensando só em si mesmo. Você continua agindo desse jeito. Pois agora você vai ser entregue aos carrascos e você vai levar uma boa surra lá dos carrascos e vai ficar preso até saldar a sua dívida. E vai ter que lidar com as consequências de sua escolha, perdas por suas escolhas. E a gente tem que deixar a pessoa lidar, porque assim a gente põe limite no abuso, é disciplinando se a mudança não acontecer, disciplinando, fazendo a pessoa experimentar as consequências da sua decisão de continuar vivendo do seu modo. Então, Jesus nos ensina isso aqui, nessa parábola, e eu queria deixar isso com a gente hoje, porque se tem um lugar, meus irmãos, na nossa vida, que a gente tem que exercer perdão, muitas vezes é dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. A gente vai ter que exercer o perdão. Mas isso significa, então, se eu estou dentro de uma casa onde existe uma pessoa que ela é egoísta, ela abusa, ela peca contra mim, eu tenho que ficar então sempre aguentando? Não. Aí Jesus fala assim, o perdão não tem limite, mas o pecado do outro contra a gente tem que aprender a pôr limite e sentar à mesa e dizer, chega, as coisas precisam mudar. As coisas precisam mudar. Porque senão as consequências disso que está acontecendo serão terríveis. E as perdas serão imensas. Então a gente precisa sentar, e a gente precisa conversar, e a gente precisa chegar a consenso, a concordância. A gente precisa fazer um plano e dizer assim, olha, vou mudar isso aqui. Precisa ter arrependimento, demonstração de arrependimento. E se a pessoa insiste,
a gente tem que também deixar ela lidar com consequências, porque quem sabe com consequências, e eu já vi muito acontecer isso, irmãos, quando a pessoa começa a lidar com as consequências, a colher as consequências do seu egoísmo, das suas atitudes e escolhas, aí ela começa muitas vezes assim, a aceitar ajuda e aceitar que precisa de mudança. Amém, irmãos? Então, qual é o limite do perdão? Qual é o limite do perdão? O perdão não tem limites. O que Jesus diz que tem que ter limite na nossa vida? E a gente tem que aprender a pôr limite. É no abuso dos outros. Perdoar 70 vezes 7, eu vou ter que perdoar sempre, irmãos. Significa que eu tenho que perdoar sempre. Mas não significa que eu tenho que ficar aceitando 70 vezes 7 pecados contra mim, violências contra mim, abusos contra mim. Não. Contra o abuso e o pecado, a gente senta na mesa e a gente põe limite e diz: chega, as coisas precisam mudar, a gente precisa conversar. É fácil? Não é. Mas é necessário? Sim. Para quê? Para que a gente tenha uma vida familiar saudável, do jeito como Deus quer, próspera, abençoada. A gente precisa fazer essa distinção. Amém, irmãos? Então vamos orar?